O Mahabharata de Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 13, Anusasana Parva. Capítulo 159. Krishna fala sobre o Rishi Durvasa residindo em sua casa. Yudhishthira disse: nos diga, ó matador de Madhu, qual é a prosperidade que se vincula ao culto dos Brahmanas. Tu estás bem familiarizado com este tópico. Na verdade, nosso avô te conhece. Vasudeva disse: ouça-me, ó rei, com atenção absorta, ó chefe da linhagem de Bharata, enquanto eu declaro para ti, quais são os méritos dos Brahmanas, de acordo com a verdade, ó o principal da linhagem de Kuru. Uma vez quando eu estava sentado em Dvaravati, ó o encantador dos Kurus, meu filho Pradyumna, enfurecido por certos Brahmanas, veio a mim e disse: ó matador de Madhu, qual mérito se vincula ao culto dos Brahmanas? De onde seu domínio é derivado aqui e após a morte? Ó concessor de honras, quais recompensas são ganhas por se cultuar constantemente os Brahmanas? Bondosamente explique isto claramente para mim, pois minha mente está perturbada por dúvidas a respeito disto. Quando estas palavras foram endereçadas a mim por Pradyumna, eu respondi a ele o seguinte: ouça, ó rei, com atenção cuidadosa, quais foram aquelas palavras. Ó filho de Rukmini, ouça-me enquanto eu te digo qual é a prosperidade que alguém pode ganhar por cultuar os Brahmanas. Quando uma pessoa se dirige para a aquisição do conhecido agregado de três, isto é, virtude, riqueza, e prazer, ou a realização da emancipação, ou aquela de fama e prosperidade, ou ao tratamento e cura de doença, ou ao culto das divindades e dos pitris, ela deve tomar cuidado para agradar os regenerados. Cada um deles é um rei Soma, que derrama tal luz agradável no firmamento. Eles são distribuidores de felicidade e miséria. Ó filho de Rukmini, neste ou no mundo seguinte, ó filho, tudo que é agradável tem sua origem nos Brahmanas. Eu não tenho dúvida nisto. Do culto dos Brahmanas fluem realizações imensas e fama e força. Os habitantes de todos os mundos, e os regentes do universo, são todos devotos de Brahmanas. Como então, ó filho, nós podemos desconsiderá-los, cheios com a ideia de que nós somos os senhores da terra? Solto de braços poderosos, não permita tua ira envolver os Brahmanas como seu objeto. Neste como também no próximo mundo, Brahmanas são considerados como seres. Eles têm conhecimento direto de tudo no universo. Na verdade, eles são capazes de reduzir tudo a cinzas, se zangados. Eles são capazes de criar outros mundos e outros regentes de mundos, além daqueles que existem. Porque então pessoas que são possuidoras de energia e conhecimento correto não deveriam se comportar com obediência e respeito para com eles? Antigamente, em minha casa, ó filho, morou Brahmana Durvasa, cuja cor era verde e morena. Vestido com trapos, ele tinha um bastão feito da árvore viúva. E agli marmelos, lim. Sua barba era longa e ele estava extremamente emaciado. Ele era mais alto em estatura do que o homem mais alto sobre a terra. Vagando por todos os mundos, isto é, aqueles que pertencem aos seres humanos e aqueles que são para as divindades e outros seres superiores, este mesmo era o verso que ele cantava constantemente entre assembleias e em praças públicas. Quem faria o Brahmana Durvasa morar em sua casa, cumprindo os deveres de hospitalidade em direção a ele? Ele fica enfurecido com todos se ele encontra mesmo a mais leve transgressão. Ouvindo isto a respeito do meu temperamento, quem me dará refúgio? De fato, aquele que me der abrigo como um convidado não deve fazer nada para me enfurecer. Quando eu vi que ninguém ousou lhe dar abrigo em sua casa, eu o convidei e o fiz tomar sua residência em minha habitação. Em certos dias ele comia alimento suficiente para as necessidades de milhares de pessoas. Em outros dias ele comia muito pouco. Em alguns dias ele saía da minha casa e não voltava. Ele às vezes ria sem qualquer razão aparente e às vezes chorava igualmente sem motivo. Naquele tempo não havia ninguém sobre a terra que fosse igual a ele em idade.
Um dia, entrando nos aposentos designados para ele, ele queimou todas as camas e cobertas e todas as donzelas bem adornadas que estavam lá para servi-lo. Fazendo isto, ele saiu. De votos altamente louváveis, ele me encontrou pouco tempo depois disto e se dirigindo a mim, disse: Ó Krishna, eu desejo comer manjar de trigo com leite sem demora. Tendo compreendido sua mente previamente, eu tinha colocado meus empregados para prepararem todo tipo de comida e bebida. De fato, muitas iguarias excelentes eram mantidas preparadas. Logo que eu fui pedido, eu fiz manjar quente ser trazido e oferecido para o asceta. Tendo comido um pouco, ele rapidamente disse para mim: Ó Krishna, pegue um pouco desse manjar e cubra todos os teus membros com ele. Sem nenhum escrúpulo eu fiz como ordenado. De fato, com o resto daquele manjar eu cobri meu corpo e cabeça. O asceta naquele momento viu tua mãe de face graciosa em pé próxima. Enquanto ria, ele cobriu o corpo dela também com aquele manjar. O asceta então fez tua mãe, cujo corpo estava todo coberto com manjar, ser unida a um carro sem nenhuma demora. Subindo naquele carro ele saiu de minha casa. Dotado de grande inteligência, aquele Brahmana brilhava com esplendor como fogo, e golpeou, na minha presença, minha Rukmini dotada de juventude, como se ela fosse um animal destinado a puxar os carros dos seres humanos. Vendo isto, eu não senti a menor angústia nascida da malícia ou o desejo de ferir o Rishi. De fato, tendo unido Rukmini ao carro, ele saiu, desejoso de proceder pela estrada principal da cidade. Vendo aquela visão extraordinária, alguns das aras, cheios de ira, se dirigiram uns aos outros e começaram a conversar dessa maneira: quem mais sobre a terra respiraria depois de ter unido Rukmini a um carro? Na verdade, que o mundo seja preenchido com Brahmanas somente. Que nenhuma outra ordem tome nascimento aqui. O veneno de uma cobra virulenta é extremamente forte. Mais forte do que veneno é um Brahmana. Não há médico para uma pessoa que foi mordida ou queimada pela cobra virulenta de um Brahmana. Conforme o irresistível Durvasa prosseguia no carro, Rukmini cambaleava na estrada e caía frequentemente. Nisto o Rishi regenerado ficou zangado e começou a incitar Rukmini adiante por golpeá-la com o chicote. Finalmente, cheio de uma emoção muito intensa, o Brahmana saltou do carro e fugiu em direção ao sul, correndo a pé, por um solo sem trilhas. Vendo aquele principal dos Brahmanas fugindo pelo solo sem trilhas, nós o seguimos, embora nós estivéssemos cobertos de manjar, exclamando atrás dele: Fique satisfeito conosco, ó santo. Dotado de grande energia, o Brahmana, me vendo, disse: Ó Krishna de braços poderosos, tu subjugaste a ira pela força da tua natureza. Ó tu de votos excelentes, eu não encontrei o menor defeito em ti. Ó Govinda, eu estou muito satisfeito contigo. Peça a realização de desejos como tu quiseres. Veja devidamente, ó filho, qual é minha força quando eu fico satisfeito com alguém. Enquanto as divindades e seres humanos continuarem a nutrir um gosto por alimento, assim cada um entre eles irá nutrir o mesmo gosto por ti que eles nutrem por seu alimento. Enquanto, além disso, houver justiça nos vários mundos, a fama das tuas realizações irá durar. De fato, tua distinção irá durar por longo tempo nos três mundos. Ó Janardana, tu serás agradável para todas as pessoas. Quaisquer artigos teus que tenham sido quebrados ou queimados ou destruídos de outra maneira, por mim, tu verás restaurados, ó Janardana, ao seu estado antigo, ou eles reaparecerão até em uma forma melhor. Enquanto, além disso, ó tu de glória imperecível, tu desejares viver, tu não terás medo da morte te atacar através das partes do teu corpo que foram cobertas com o manjar que eu te dei. Ó filho, por que tu não passaste aquele manjar nas solas dos teus pés também? Por não fazer isto, tu agiste de uma maneira que não é aprovada por mim. Estas foram as palavras que ele disse. Bem satisfeito comigo naquela ocasião,
Depois que ele tinha parado de falar, eu vi que meu corpo se tornou dotado de grande beleza e esplendor. Para Rukmini também, o Rishi, bem satisfeito com ela, disse: Ó Senhora Bela, tu serás a principal do teu sexo em fama, e grande glória e realizações serão tuas. Decrepitude ou doença ou perda de cor nunca serão tuas. Todos te verão dedicada a servir Krishna, possuidora como tu já és de um odor fragrante que está sempre presente em ti. Tu te tornarás a principal de todas as esposas, numerando 16.000, de Keshava. Finalmente, quando chegar a hora da tua partida do mundo, tu obterás a inseparável companhia de Krishna no mundo seguinte. Tendo dito estas palavras para tua mãe, o Rishi mais uma vez se dirigiu a mim e proferido as seguintes palavras, deixou o local. De fato, o Rishi Durvasa, brilhando como um fogo, disse: Ó Keshava, que tua compreensão seja sempre disposta exatamente assim em direção ao Brahmana. Realmente, depois de proferir estas palavras, aquele Brahmana desapareceu diante dos meus olhos. Depois do desaparecimento dele, eu me dediquei ao cumprimento do voto de proferir certos mantras silenciosamente sem ser ouvido por ninguém. Na verdade, desde aquele dia eu resolvi realizar quaisquer ordens que eu recebesse dos Brahmanas. Tendo adotado este voto, ó filho, junto com tua mãe, nós dois, com corações cheios de alegria, reentramos em nosso palácio. Entrando em nossa casa, eu vi que tudo que o Rishi tinha quebrado ou queimado tinha reaparecido e se tornado novo. Vendo aqueles artigos novos, os quais além disso tinham se tornado mais duráveis, eu fiquei muito admirado. Na verdade, ó filho de Rukmini, daquele dia em adiante eu tenho sempre adorado os Brahmanas em minha mente. Isto mesmo, ó o chefe da linhagem de Bharata, foi o que eu disse naquela ocasião com relação à grandeza daqueles Brahmanas que são os principais de sua classe. Tu também, ó o filho de Kunti, cultue os Brahmanas altamente abençoados, todos os dias, com presentes de riqueza e vacas, ó o pujante. Foi dessa maneira que eu obtive a prosperidade que eu desfruto, a prosperidade que é nascida da graça dos Brahmanas. O que quer que, além disso, Bhishma tenha dito de mim, ó o chefe dos Bharatas, é tudo verdade. Capítulo 160. Krishna relata quem Durvasa é, Deus Mahadeva. Yudhishthira disse: Cabe a ti, ó um matador de Madhu, explicar para mim aquele conhecimento o qual tu obtiveste pela graça de Durvasa. Ó o principal de todas as pessoas dotadas de inteligência, eu desejo saber tudo acerca da bem-aventurança sublime e todos os nomes daquele de grande alma verdadeiramente e em detalhes. Durvasa é considerado uma porção de Mahadeva. A pergunta de Yudhishthira, portanto, realmente se relaciona com Mahadeva, embora o nome usado seja Durvasa. Vasudeva disse: Eu te contarei o bem que eu tenho adquirido e a fama que eu tenho ganhado pela graça daquele de grande alma. Na verdade, eu irei te falar sobre o assunto, depois de ter reverenciado Kapardim. Ó rei, ouça-me enquanto eu relato para ti aquele Satarudri ao qual eu repito, com sentidos controlados, toda a manhã depois de levantar da cama. O grande Senhor de todas as criaturas, isto é, o próprio avô Brahman, dotado de riqueza de penitências, compôs aqueles mantras, depois de ter praticado penitências especiais por algum tempo. Ó Majestade, foi Sankara quem criou todas as criaturas no universo, móveis e imóveis. Não há ser que seja mais elevado, ó monarca, do que Mahadeva. Na verdade, ele é o maior de todos os seres nos três mundos. Não há alguém que seja capaz de permanecer na frente daquele ser de grande alma. De fato, não há ser nos três mundos que possa ser considerado como seu igual. Quando ele permanece, cheio de raiva, no campo de batalha, o próprio odor do seu corpo priva todos os inimigos de consciência e aqueles que não são mortos tremem e caem. Seus rugidos são terríveis, parecendo aqueles das nuvens. Ouvindo aqueles rugidos em batalha, os próprios corações das divindades se partem em dois.
Quando o manejador do Pinaka fica zangado e assumindo uma forma terrível, meramente lança seu olhar sobre divindade, Asura, Gandharva, ou cobra, aquele indivíduo fracassa em obter paz de mente mesmo por se abrigar nos recessos de uma caverna de montanha. Quando aquele senhor de todas as criaturas, isto é, Daksha, desejoso de realizar um sacrifício, espalhou seu sacrifício, o intrépido Bhava, cedendo à cólera, pelo desprezo de Daksha por ele, perfurou o sacrifício, personificado, disparando sua flecha de seu arco terrível, ele rugiu alto. De fato, quando Maesvara ficou zangado e perfurou de repente com sua flecha a forma incorporada do sacrifício, as divindades se encheram de angústia, perdendo a felicidade e tranquilidade de coração. Por causa da vibração da corda de seu arco, o universo inteiro ficou agitado. As divindades e os Asuras, ó filho de Prita, todos ficaram tristes e entorpecidos. O oceano ondulou em agitação e a terra tremeu até seu centro. As colinas e montanhas começaram a se mover de suas bases e correram para todos os lados. A abóbada do firmamento ficou fendida. Todos os mundos ficaram envolvidos em escuridão. Nada podia ser visto. A luz de todos os corpos luminosos ficou escurecida, junto com aquela do próprio Sol, ó Bharata. Os grandes rishis, tomados pelo medo e desejosos de fazerem bem para si mesmos e para o universo, realizaram os ritos usuais de conciliação e paz. Enquanto isso, Rudra de destreza terrível avançou contra as divindades. Cheio de raiva, ele arrancou os olhos de Bhaga. Excitado pela cólera, ele atacou Pushan com seu pé. Ele arrancou os dentes daquele deus quando ele estava sentado empenhado em comer a grande bola sacrificial, chamada por Odasa. Tremendo de medo, as divindades curvaram suas cabeças para Sankara. Sem estar apaziguado, Rudra mais uma vez colocou na corda de seu arco uma flecha afiada e brilhante. Vendo sua bravura, as divindades e os rishis ficaram todos alarmados. Aqueles principais dos deuses começaram a acalmá-lo. Unindo suas mãos em reverência, eles começaram a recitar os mantras Sata Rudriyama. Finalmente Maesvara, assim louvado pelas divindades, ficou satisfeito. As divindades então designaram uma grande parte das oferendas sacrificiais para ele. Tremendo de medo, ó rei, eles procuraram a proteção dele. Quando Rudra ficou satisfeito, a personificação do sacrifício, que tinha sido rompida em dois, tornou-se novamente unida. Todos os membros dele que tinham sido destruídos pelas flechas de Madeva se tornaram mais uma vez inteiros e sadios. Os Asuras possuidores de grande energia antigamente tinham 3 cidades no firmamento. Uma delas tinha sido feita de ferro, uma de prata, e a terceira de ouro. Com todas as suas armas, Magavati, o chefe das divindades, era incapaz de perfurar aquelas cidades. Afligidas pelos Asuras, todas as divindades então procuraram a proteção do grande Rudra. Reunindo-se as divindades de grande alma se dirigiram a ele, dizendo: ó Rudra, os Asuras ameaçam exercer sua influência destrutiva em todas as ações. Mate os Daitias e destrua sua cidade para a proteção dos 3 mundos, ó o concessor de honras. Assim endereçado por eles, ele respondeu, dizendo: assim seja. E então fez Vishnu sua excelente cabeça de flecha. Ele fez a divindade do fogo seu junco de flecha, e o filho de Surya Yama as asas daquela flecha. Ele fez os Vedas seu arco e a deusa Savitri sua excelente corda de arco. E ele fez o avô Brahma seu cocheiro. Utilizando todos estes, ele perfurou a cidade tripla dos Asuras com aquela sua flecha, consistindo em 3 parvas e 3 salias. Um parvam é um nó. Juncos e bambus consistem de uma série de nós. O espaço entre 2 nós é chamado de salya. De fato, ó Bharata, os Asuras com suas cidades foram todos queimados por Rudra com aquela sua flecha cuja cor era como aquela do sol e cuja energia parecia com aquela do fogo que aparece no fim do Yuga para consumir todas as coisas.
Vendo que Mahadeva se converteu em uma criança com 5 madeixas de cabelo deitada no colo de Parvati, a última perguntou às divindades quem ele era. Vendo a criança, Sakra ficou de repente cheio de ciúme e ira e resolveu matá-lo com seu trovão. A criança, no entanto, paralisou o braço, parecendo com uma massa de ferro, de Indra com raio nele. As divindades todas ficaram pasmas, e elas não podiam compreender que a criança era o Senhor do Universo. Na verdade, todos eles junto com os próprios regentes do mundo encontraram seus intelectos entorpecidos na questão daquela criança que era ninguém mais do que o Ser Supremo. Então o avô Brahma ilustre, refletindo com a ajuda de suas penitências, descobriu que aquela criança era o principal de todos os seres, o marido de uma Mahadeva de destreza incomensurável. Ele então louvou o Senhor. As divindades também começaram a cantar os louvores de uma Rudra. O braço, que tinha sido paralisado, do matador de Vala então foi restaurado ao seu estado anterior. Mahadeva, tomando nascimento como o Brahmana Durvasa de grande energia, residiu por um longo tempo em Dvaravati em minha casa. Enquanto morando em minha residência, ele fez diversas ações de dano. Embora difíceis de serem toleradas, eu ainda assim as tolerei por magnanimidade de coração. Ele é Rudra, ele é Shiva, ele é Agni, ele é Sattva, ele é o dominador de todos. Ele é Indra, e Vayu, e os Asvins e o deus do relâmpago. Ele é Chandramas. Ele é Isana. Ele é Surya. Ele é Varuna. Ele é o tempo. Ele é o destruidor. Ele é morte. Ele é o dia e a noite. Ele é a quinzena. Ele é as estações. Ele é os 2 crepúsculos. Ele é o ano. Ele é Datri e ele é Vidatri. E ele é Visvakarma. E ele está familiarizado com todas as coisas. Ele é os pontos cardeais do horizonte e os pontos secundários também. De forma universal, ele é de alma incomensurável. O santo e ilustre Durvasa é da cor dos celestiais. Ele às vezes se manifesta individualmente, às vezes se divide em 2 partes, e às vezes se mostra em muitas, 100.000 formas. Assim mesmo é Mahadeva. Ele é, além disso, aquele Deus que é não nascido. Mesmo em 100 anos uma pessoa não pode esgotar os méritos dele por recitá-los. Capítulo 161. Krishna louva Mahadeva. Vasudeva disse: Ó Yudhishthira de braços poderosos, ouça-me enquanto eu relato para ti os muitos nomes de Rudra, como também a grande bem-aventurança daquele de grande alma. Os rishis descrevem Mahadeva como Agni, Estano, e Mahesvara. Como de um olho, e de 3 olhos, de forma universal, e Shiva o muito auspicioso. Brahmanas familiarizados com os Vedas dizem que aquele Deus tem 2 formas. Uma delas é terrível, e a outra suave e auspiciosa. Aquelas 2 formas, além disso, estão subdivididas em muitas formas. Aquela forma que é feroz e terrível é considerada como idêntica a Agni e ao relâmpago e a Surya. A outra forma que é suave e auspiciosa é idêntica à virtude e à água e a Chandramas. Então, além disso, é dito que metade de seu corpo é fogo e metade é Soma, ou a lua. Aquela forma dele a qual é suave e auspiciosa é citada como dedicada à prática dos votos Brahmacharya. A outra forma dele que é supremamente terrível está envolvida em todas as operações de destruição no universo. Porque ele é grande, Mahat, e o Senhor Supremo de todos, Esvara, portanto ele é chamado de Mahesvara. E já que ele queima e oprime, é violento e feroz, e dotado de grande energia, e está empenhado em comer carne, sangue e medula, ele é citado como sendo Rudra. Já que ele é a principal de todas as divindades, e já que seu domínio e aquisições são muito extensos, e já que ele protege o universo extenso, portanto ele é chamado de Mahadeva. Já que ele é da forma ou cor de fumaça, portanto ele é chamado de Durjati. Já que por todos os seus atos ele realiza sacrifícios por todos e procura o bem de todas as criaturas, portanto ele é chamado de Shiva ou auspicioso.
Permanecendo acima, no céu, ele queima as vidas de todas as criaturas e está, além disso, fixo em uma rota específica da qual ele não se desvia. Seu emblema, além disso, está fixo e imóvel por todo o tempo. Ele é, por estas razões, chamado de Stano. Ele é também de aspecto multiforme. Ele é presente, passado e futuro. Ele é móvel e imóvel. Por isto ele é chamado de Valrupa, de aspecto multiforme. As divindades chamadas Visvedevas residem em seu corpo. Ele é, por isto, chamado de Visvarupa, de forma universal. Ele tem 1000 olhos. Ou, ele tem miríades de olhos. Ou, ele tem olhos em todos os lados e em toda a parte de seu corpo. Sua energia sai por seus olhos. Não há fim de seus olhos. Já que ele sempre nutre todas as criaturas e se diverte também com elas, e já que ele é seu senhor ou mestre, portanto ele é chamado de Pasupati, o senhor de todas as criaturas. Já que seu emblema é sempre cumpridor do voto de Brahmacharya, todos os mundos o adoram consequentemente. É dito que este ato de culto agrada muito. Se há alguém que cultua a ele por criar sua imagem e outro que cultua seu emblema, é o último que obtém grande prosperidade para sempre. Os rishis, as divindades, os gandharvas, e as apsaras, adoram aquele emblema dele, que está sempre ereto e erguido. Se seu emblema é adorado, Maesvara fica muito satisfeito com o devoto. Afetuoso para com seus devotos, ele concede felicidade para eles como uma alma alegre. Este grande Deus gosta de residir em crematórios e lá ele queima e consome todos os corpos. Aquelas pessoas que realizam sacrifícios em tais áreas chegam no fim àquelas regiões que estão reservadas para heróis. Empenhado em sua função legítima, ele é aquele que é considerado como a morte que reside nos corpos de todas as criaturas. Ele é, além disso, aqueles ares chamados prana e apana nos corpos de todos os seres incorporados. Ele tem muitas formas ardentes e terríveis. Todas aquelas formas são adoradas no mundo e são conhecidas por brahmanas possuidores de conhecimento. Entre os deuses ele tem muitos nomes, todos os quais são repletos de grande importância. Na verdade, os sentidos daqueles nomes são derivados ou de sua grandeza ou imensidão, ou de seus feitos, ou de sua conduta. Os brahmanas sempre recitam o excelente Sata Rudriya em sua honra, que se encontra nos Vedas como também naquele que foi composto por Vyasa. Realmente, os brahmanas e rishis o chamam de o mais velho de todos os seres. Ele é a primeira de todas as divindades, e foi de sua boca que ele criou Agni. Aquela divindade de alma justa, sempre desejando conceder proteção para todos, nunca abandona seus suplicantes. Ele antes preferiria abandonar seus próprios ares vitais e atrair sobre si todas as aflições possíveis. Vida longa, saúde e liberdade de doença, afluência, riqueza, diversas espécies de prazeres e divertimentos, são concedidos por ele, e é ele também quem os tira. O domínio e riqueza que alguém vê em Sakra e nas outras divindades na verdade são dele. É ele que está sempre empenhado em tudo que é bom e mal nos três mundos. Por seu total controle sobre todos os objetos de prazer ele é chamado de Svara, o Senhor Supremo ou Mestre. Já que, além disso, ele é o mestre do vasto universo, ele é chamado de Maesvara. O universo inteiro é permeado por ele em diversas formas. É aquela divindade cuja boca ruge e queima as águas do mar na forma da enorme cabeça de égua. A alusão é a cabeça de égua ígnea que se supõe que vaga pelo oceano.